Olá, pessoal. Dentro do tema ainda, né, do tema mentalidade científica, vamos falar agora de um item que é sobre o valor da crítica. O cientista valoriza a crítica. Muita gente fala, tem que ser crítico, será crítico. Vamos refletir um pouquinho, por que ser crítico? O que é ser crítico? Ok? É lógico que crítica ela é entendida no dia a dia como alguém falando alguma coisa, apontando algum erro no outro, ou em alguma coisa. Isso é uma crítica. Aí ele fez uma crítica. Nas bancas de tese você vê os doutores lá, né, falando assim, olha isso daqui, tal, não é uma crítica não, mas olha, você podia ter feito assim, que daria muito melhor e tal, tá? Mas não é uma crítica. Por que não é uma crítica? Porque a nossa sociedade, aqui no Brasil pelo menos, ela é muito fortemente montada dentro de um sistema que vê crítica como algo destrutivo, crítica como algo ruim. Pode falar, ah não, é verdade, professor. Tem pessoas que fazem críticas positivas, ou seja, olha, gostei do seu trabalho, é uma avaliação minha. Essa é uma avaliação crítica que você faz e chega à conclusão que aquilo é bom. Ok? Essa é a crítica positiva. Ah, mas tem aqueles que vêm, fazem uma análise, veem defeito e falam o negativo. Tá bom, mas não é bem isso. Não é bem. Lógico que tem a crítica que é o elogio. Tá? Chamada positiva, chame do que quiser. E a outra que vai mostrar defeito. Ok? Tá. Dentro da mentalidade científica, num trabalho científico, não interessa muito, né, ficar apontando as coisas boas. Porque tudo que você usa é porque você acha que é bom. Tudo que você apresenta é porque você acha que está bom. Aquilo que você vê que não está, você tem que corrigir. Então você não precisa ficar falando um tempo inteiro que isso é bom, que isso é bom. Olha, eu estou citando esse trabalho, porque é um trabalho muito bem feito, assim, assim. Se você está citando, está usando a informação para se ancorar nela, para chegar a alguma coisa acima, está na cara que você confia naquela informação. Está na cara que você acha que aquela informação está correta, é adequada naquele momento, pelo menos. Então não precisa ficar dizendo isso. Mas se tem um defeito e aquele defeito está publicado, cabe ao cientista chamar a atenção disso. Inclusive de outros cientistas para perceberem a crítica, perceber, olha, isso daqui não é bem assim. Tem uma coisa errada aqui. Ok? E outros podem entrar dizendo que não é assim, ou seja, cria-se um debate, mas não importa. Então, é óbvio que o que é a gente usa e o que tem defeito a gente tem que apontar. Ok? Isso dentro da comunicação científica, não é? Ah, mas se eu estiver trabalhando com um aluno, orientando, você vai ter que saber que o aluno vai ter que aprender a conviver, em receber críticas, mostrando coisas boas, mostrando o lado positivo da pessoa, e críticas mostrando o lado negativo, as coisas que estão erradas. Tem que conviver com as duas, cientista. Com a primeira é mais fácil, porque elogio todo mundo gosta. A segunda é mais difícil, porque vão ter que mostrar defeitos. E aí é que está o verdadeiro aprendizado. Esse é o aprendizado mais difícil. Por quê? Ah, mas isso vem de casa, vem da escola. Não vem da escola. E hoje, dificilmente vem de casa. Antigamente vinha de casa. Hoje, a casa parece que está mais passando a mão na cabeça, empurrando para frente. Tá? Você é o super-homem, você pode tudo. O que você quiser ser na vida, você será. É mentira. Que isso? Né? Não é bem assim. Tá? Pode até acontecer casos raros, mas será que os nossos filhos são os casos raros? Será que é melhor iludi-los de que eles são os raros? Ou do que colocá-los no mais próximo da realidade deles? Que vai inclusive fazer com que eles sofram menos? Porque achar que você é exceção pro lado de cima é tão ruim quanto achar que você é exceção do lado de baixo.
A exceção naturalmente aparece. Não precisa se preocupar com ela antes, né? Então é importante a gente conhecer a nossa realidade para que a gente consiga enfrentar o mundo de forma mais consciente, tá? E temos então que formar nossos filhos dentro dessa percepção. É melhor que um pai ou uma mãe faça uma crítica do que a sociedade faça aquela crítica. Porque o pai e a mãe vai fazer aquela crítica no sentido de ajudá-lo a corrigir. E a sociedade muitas vezes vai fazer aquela crítica no sentido de eliminá-lo. Então é importante que as pessoas, né, aprendam isso. Tá. Agora, quando você trabalha com a crítica, aí eu vou pegar mais o lado da crítica no sentido de mostrar defeito, porque ela é a mais difícil de engolir, ela é a mais frequente, tá? E a outra já se resolve por si só, ok? Então vamos pegar a crítica no sentido de mostrar defeito. Por que que isso é importante? Se você pegar a epistemologia, né, proposta por Karl Popper, ele usa um retrato baseado no retrato da seleção natural proposta por Darwin. Tá? Tanto é que chama Epistemologia Evolucionária de Karl Popper. Epistemologia evolucionária porque usa a seleção natural, né, que é um dos gatilhos principais da evolução. E o que ele faz? Ele pega as hipóteses, coloca como sinônimos, né, vamos chamar assim, fazendo uma analogia, ele faz, né, das as hipóteses em relação às espécies animais e vegetais, as espécies vivas, tá? Enquanto não morrem as espécies, elas existem. Enquanto não derruba as hipóteses, elas existem e elas continuam. Quando uma espécie desaparece, então ela sai do cenário, tá? E com a hipótese também. Mas a espécie pode, eventualmente, de um parente próximo, acabar aparecendo de novo. Pode, demora muito tempo, mas pode, até pode. Até pode. Mas a hipótese também pode, lá na frente, perceber que ela é que estava errada e não o ambiente que a negou. Que ela é que estava certa, desculpe, mas não o ambiente que a negou. Tá? Então, de repente, ressuscita uma hipótese, uma teoria lá na frente. Pode acontecer também. Então, a similaridade é boa. Não é porque tem esse paralelo que justifica que a ideia do Popper ou que a ideia do Darwin estão adequadas. Estão adequadas por causa de suas fundamentações intrínsecas. Ele apenas copiou o modelo daqui para lá. Se ele copiou para depois ter, eu acredito, na minha percepção, que ele deve ter chegado nisso. Depois é que viu a similaridade com o Darwin, tá? Depois é que viu. A partir do momento que a ideia começa a expandir para outros setores, e nem sei se foi o próprio Popper que colocou claramente isso, agora não me lembro, talvez seja. Mas enfim, né? Então perceba que a crítica, ela está dentro do pensamento científico. Mas é só o Popper? Não, não é só o Popper. Tá? Toda vez que você publica um trabalho, você está colocando a crítica da comunidade científica, isso em qualquer área. Você não está entregando verdades, você está entregando possibilidades que você acha que é verdadeira, que você acha que, né, os autores acham que aquilo está correto. E a comunidade vai avaliar, certo? Quando um indivíduo faz uma avaliação crítica do seu trabalho, no sistema peer review, ele vai mostrar pontos positivos, que justificam a publicação, e pontos negativos. Se tiver ponto negativo, que apesar dos positivos impliquem em negar o trabalho, vai ser negado. Se tiver pontos negativos que não são suficientes para negar, né, mas são pontos negativos, e pontos positivos que são suficientes para publicar, porém sem os pontos negativos, então tem que corrigir os pontos negativos, que aí então o trabalho é publicado. Okay? A crítica, por que ela é importante para o cientista? Porque ela detecta defeito. Você monta um motor, o motor está funcionando e faz uma máquina andar. Tá. Aí você percebe
todas as coisas que estão acontecendo e que fazem a máquina andar. O que isso vai trazer de melhora para o motor? Muito pouca coisa. Você vai, se tiver que repetir, você vai construir o mesmo motor, porque está funcionando. Quando alguma coisa não funciona bem, ou algum problema é colocado, que aquele motor não faz uma coisa que a gente gostaria que fizesse, então mostra que ele não consegue fazer aquilo. É um ponto negativo para aquele motor. Então isso estimula nós pensarmos agora em o que mexer. Então nós vamos mexer naquilo que não está sendo feito, naquilo que não é tão bom. Por isso que detectar os pontos com defeito, os pontos que não são tão bons, é fundamental. Olha, tem esse remédio aqui que cura essa doença, só que ele funciona em 85% dos casos. Puxa vida, mas tá ótimo, 85%, né? Muito bom e tal, e tal, e tal. Pois aquilo vai passando, puxa, mais 85%. Será que não dá para aumentar para 90%? 5% na população humana é muita gente. Será que não dá para passar para 95%? E aí aquilo que ele fazia já virou bom, mas tem um defeito, porque ele só pega 85%. Então vamos pegar mais 5%, ou mais isso, ou mais aquilo. Quando a gente trabalha com interpretações, e a ciência trabalha demais com isso, interpretações sobre o mundo, né? Nós coletamos dados e vamos interpretar aquilo para tentar explicar pedaços do mundo. A tentativa de entender o mundo para a gente poder melhor se colocar nele, melhor aproveitar dele e se colocar nele. Né? Não é aproveitar de qualquer jeito, saber aproveitar, né? Se perder o mundo aí, pelo menos a Terra, se desequilibrar tudo, nós morremos, não tem essa dúvida. Então o que acontece? Essa crítica, ela é ponto central para que haja melhora do sistema. Então quando as pessoas criticam você, há pessoas que te criticam para te pisar em cima. Há pessoas que te criticam porque querem te machucar, querem te magoar, óbvio que há. Mas há pessoas que te criticam porque perceberam algo que está errado. Nos dois tipos de crítica, as intenções foram diferentes. Um falou, poxa, vou mostrar que está errado, ou ele é meu amigo, eu tenho que falar para ele que isso está errado, eu tenho que mostrar que isso daqui está errado. Né? Porque ele não está vendo. Eu tenho que mostrar. É minha função como amigo fazer isso. E o outro inimigo pode falar, vou mostrar que está errado, esse cara está vendo só, vou lá, vou xingar ele, falar que ele está errado, que ele não sabe isso, aquilo. As posturas são diferentes, mas o papel da crítica para aquele indivíduo é o mesmo. Aquilo está errado. Tá? Se aquilo não tivesse errado, não teria a crítica do inimigo, também não teria do amigo. Então cabe a nós, né, mexer onde a gente pode. Nós podemos mexer no indivíduo que está com raiva e que veio criticar para nos magoar? Não podemos. Ele vai continuar com raiva, ele vai continuar não gostando da gente, ele vai continuar perturbando. E você não vai fazer nada. Você pode brigar com ele, mas não resolver o problema. Tá? Se tem chance de resolver, vamos lá conversar, mas aí não é esse inimigo que eu estou falando. Estou falando aquele que não tem jeito, né? E do outro lado? Do outro lado é aquele que fez para te ajudar. Veja, nos dois casos, se você pegar a crítica, perceber que ela tem razão, usa isso para melhorar o seu sistema. É você que melhora. O indivíduo quis te jogar para baixo, mas você aproveitou a crítica e falou, ele tem razão nesse ponto. Eu vou me corrigir, eu vou melhorar isso aqui. E com isso você está ficando uma pessoa melhor. Como o caso do motor. Nós não somos máquina, já vou falar para o pessoalzinho que gosta de misturar as ideias, né? Ah, ele tá achando que o ser humano é uma máquina, já estou falando que não é, tá? É uma máquina biológica que não é a mesma máquina mecânica que nós temos sem vida por aí. É bem diferente, tá? O conceito de máquina é diferente. Então eu falo em sistema, tá? Então ele vai melhorar o seu sistema, vai melhorar você, né? Do mesmo jeito que acontecia com o motor, ok?
aquela crítica, aquele defeito detectado, aquela coisa, mas ele funciona bem aqui, tentando me defender da crítica. Não, mas aqui ele funciona. Eu sei que aí funciona. Mas olha, tem que pensar em algo que faça algo melhor. Olha, o cara está andando até 80 por hora, tá ótimo, puxa vida, isso daí foi um marco histórico. Teve uma época que o pessoal achava que se o ser humano corresse a 80 por hora, ele morreria. Porque não estava na cabeça das pessoas correr 80 por hora, era um cavalo correndo 80 por hora. Né? É difícil, ainda mais puxando uma carroça, pior ainda, né? Então, não tinha isso, mas com os veículos chegamos a isso e passamos em muito, né? Isso daí. Então, hoje, lógico que para dentro de um avião você tem certos cuidados a tomar, mas em carros você chega aí 300, 400, tem carros aqueles que fazem corrida no deserto, assim, né? Que é só o deslanche, lá, sei lá quando chega aquilo. Mas enfim, há muitas velocidades, né, mais altas. Deve ter um limite, mas enfim, né? Nós não sabemos. O importante é a gente perceber que essas críticas elas podem ser usadas para melhorar o sistema. A metodologia científica, você tira isso dela. Você tira da ciência. Por quê? Aquilo que está aceito e que não tem crítica para receber, a gente vai usando. Quando detectam um problema, o que a gente faz? Descarta a ideia? Não. Tenta melhorar a ideia. Incorporar a crítica e mexer na ideia para ela passar por cima daquela crítica, ou seja, ela superar aquela crítica. Então o motor faz 3 coisas boas, mas tem uma quarta que ele não faz. Então nós não vamos jogar as 3 fora e fazer o motor que faz a quarta. Nós vamos fazer um motor que faça as 3 mais a quarta. Aí fica claro. É aquele exemplo, você fala assim, puxa vida, a água ferve a 100 graus. Ah, legal. Você vai ver, não é verdade. Ao nível do mar é. Mas ao nível do mar, em água pura, porque se estiver soluto também não é. E mais, ao nível do mar, em ambientes abertos. Porque se for um ambiente fechado, aquilo tem uma pressão maior lá dentro, e aí a temperatura de fervura muda. Fica mais difícil ferver. Tá? Então, o que acontece? Você tem que aumentar a temperatura, né? Então, veja, cada vez que você olha esse pedacinho, você está colocando uma restrição na ideia. O que cabe ao cientista cada vez que tem uma restrição na ideia? Explicar agora tudo o que a outra explicava e mais o que ela não explica. Esse é o avanço da ciência. Então, não adianta falar, isso daqui funciona nas pessoas. Vai ver, vai estudar, não, funciona só nos homens. E por que não funciona nas mulheres? Agora vamos contar uma explicação que mostre por que funciona nos homens e não nas mulheres. Você entendeu melhor o sistema. Tá? Então, essa é a tarefa. Então, a crítica na ciência ela é muito usada. Entende? Muito usada. Né? E as pessoas se submetem à crítica. Enquanto não derruba a ideia, o que a sociedade científica faz? Aceita. Quando derruba, então não aceita mais. Às vezes, né, como o próprio Lacatus coloca no sistema de programa deles, de pesquisa, né, ele coloca claramente, quer dizer, olha, tá bom, eu vou descartar a ideia porque, né, não funciona, mas às vezes tirar aquela ideia você destrói uma teoria maior. Então você pensa 2 vezes. Se eu tirar essa teoria toda, que tem coisas boas ali dentro, é melhor ou não? Então vamos ficar com essa ideia que a gente sabe que tem que ser melhorada, para não destruir a teoria toda. Até o momento que a gente coloca algo melhor. É aquela história. Ó, essa coluna aqui está com um problema. Então vamos dar uma segurada com umas estacas nessa coluna até que a gente tenha dinheiro para fazer uma coluna nova. Enquanto a gente não pode fazer uma coluna nova, deixa aí. Mas não vamos derrubar a casa inteira por causa daquela coluna. Entendeu? Então é esse o ponto. Então aí é que a gente vê que a crítica ela entra na vida do cientista dentro da metodologia, dentro da filosofia da ciência, dentro do debate com outros pesquisadores, na prática da ciência, né, no processo de publicação. E tem gente que não gosta de receber críticas. Por quê? Porque admite que aquele sistema está perfeito. Sistema perfeito, se é que existe, só tem o de Deus. Se você acredita, ótimo. Se você não acredita, paciência, mas Deus não é o seu estudo. Com certeza não é. Acho que nem você acredita nisso.
mesmo que você acredite em Deus. Então, se a metodologia científica, toda essa história da ciência está mostrando para a gente como a ciência usa a crítica, por que isso não vai fazer parte da mentalidade científica? Por que isso não vai ser ensinado nas escolas? Ensinar as pessoas a fazerem críticas, tanto mostrando as coisas boas quanto as coisas ruins. Só que mostrar as coisas ruins não basta o indivíduo saber mostrar, vou mostrar com cautela, para não ofender. A maioria não vai fazer isso. É importante também ensinar o indivíduo a receber a crítica chamada de positiva, quanto também receber a crítica negativa. Ele não vai receber a crítica positiva e achar que ele é o cara, olha só, puxa vida, eu sou bom mesmo, tá vendo? Ah, muito obrigado, não. E também não vai ser medíocre de ficar, não, será, como será, sabe? Querer dar uma, né, dizer que tá bom, que não sei o quê. O cara por dentro tá explodindo, achando que ele é o máximo, assim. Então também não adianta, né? E a crítica negativa? Ah, agora fiquei doente, agora vou precisar de psicólogo por 3 anos, agora não vou fazer mais minha tese porque me criticou, puxa vida. Isso tudo vem de problemas de formação lá de trás. Não é? De repente nunca levou paulado, de que leva, não sabe nem onde está. Então nós temos que perceber que uma das funções da escola é completar as coisas da família, sim, não só em termos de conhecimento, mas em termos de posicionamento e de pensamentos, né? E temos que mostrar para as pessoas como conviver com essas críticas. Na minha época, eles publicavam as notas dos alunos na porta do departamento, assim, punha lá, saiu as notas, todo mundo ia lá ver, via a nota de todo mundo. Hoje não pode, porque o meu amigo não pode saber que eu sou uma besta e que eu teria nota baixa. Ah, mas eu queria mais o meu amigo ali, puxa, eu queria que ele soubesse que eu fui bem, porque eu não gosto dele, ele foi mal, vou falar que eu fui bem, mas aí eu falo. E quando é mal, eu não falo, eu escondo. O que isso está fazendo? De novo a farsa. Tá? De novo a farsa, porque não posso ser criticado ou não posso mostrar a minha realidade para os outros. Como assim? Não pode? Não vai mudar a tua realidade. Tá? Isso é falta de ser forte psicologicamente. Né? Antigamente acho que a gente era um pouco mais forte, porque ninguém morria com isso, ninguém ficava assim, ou pelo menos se tinha casos eram muito esporádicos. Né? Então nós temos que perceber que a escola tem que ensinar a criança, já lá de trás, né, a conviver com a crítica negativa, com a crítica positiva. Tem que aprender. Isso faz parte da posição de um cientista. Cientista que vai apresentar um trabalho, alguém desmonta o trabalho dele, fala, está errado, diz, o que ele tem que fazer? Putz, está errado mesmo. Eu já vi empresários que quando erram, e as pessoas mostram um erro, ele dá risada, ele fala, putz, grila, eu não vi isso, ai, não acredito, caramba, putz, isso é verdade e tal. Assim, na academia é difícil. Tenta criticar um professor. A maioria deles, os professores sabem disso, que a maioria, né, de fato, vai ficar magoado, vai ficar triste, vai usar toda a força, como se fosse um juiz de Supremo, né? Aquelas cartadas que dá no policial que para multar um carro, essas pessoas mais poderosas que acabam. E muitos professores fazem isso também. Então, o que é isso? A mentalidade científica, ela ensina o indivíduo a conviver com a crítica. Tá? Porque a crítica, ela melhora o sistema, ou dá a chance de você melhorar o sistema. Esse é o ponto-chave. Karl Popper deixa claro isso. Todos os dados que corroboram a hipótese não garantem que ela está correta. Não garante. Por quê? Porque lá no futuro pode aparecer um dado que derrube. E você não sabe qual é esse dado. Hoje você acha até que não tem. Mas no futuro, tá? Agora, o dado que nega, ele nega. Lá no futuro, o dado que nega continua existindo. Só o dia que alguém mostrar que aquele dado está errado, que é um pouco mais difícil, tá?
aí então aquilo lá pode ser revertido. Mas geralmente, né? O indivíduo, mas tem esse fato aqui, só não viu esse fato aqui, ó, eu testei aqui, não deu. Repetiu o estudo, você repetiu, o outro repetiu, e todo mundo encontrou que não deu. Então não dá, essa ideia não está certa. Tá? Então, nós temos que perceber, né? Corroborar a ideia não garante que ela seja verdadeira. Mas negar tem muito mais chance de garantir que ela está falsa. E se ela está falsa, o que o cientista faz? Falseou, ele arruma uma explicação maior, que explica o que está verdadeiro e explica o que foi falseado. Aí ele aumentou o conhecimento. Nós entendemos mais o sistema. Esse é o papel. Como que as pessoas são criadas para terem medo de crítica? São criadas para evitarem a crítica. São criadas para inventarem mentiras para saírem livres da crítica. Isso é destruição do ser humano. Tá? E não use a crítica para atacar o colega. Use para ajudar o colega. Outro dia veio uma amiga minha criticar um amigo meu. Criticou. Eu falei, puxa, fala com ele. Fala com ele. Ele talvez não tenha percebido tudo isso. Ele sabe, explica. Porque ele precisa saber disso. E é você que tem que falar. Não eu. É você. Aí, por uma razão completamente antiética, ela falou, não vou falar. Então, essa pessoa está abaixo do nível da humanidade, né? Porque, como muitos estão, né? Mas, enfim, vamos lá. Tá certo, gente? Então, fique a reflexão aí para todos vocês e vamos ver o que a gente consegue aí prosseguindo aqui, tá ok? Então, bye, bye.